Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, que somos a raça escolhida, somos o sacerdócio do reino. Como comenta São Beda o Venerável, que somos o povo sacerdotal, somos ungidos, somos nascidos de novo na força do Espírito do Senhor nosso Deus, no santo batismo. Oremos. Ó Deus, vós que mostrais aos que erram a luz da verdade, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu:
Em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, estamos na primeira perícope e na segunda perícope, está falando do quarto sinal de Nosso Senhor Jesus Cristo e do quinto sinal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto sinal saciou mais de 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. E do que sobraram, como bem sabemos, recolheram e colocaram em cestos. E desses que sobraram, nós comemos em nossas refeições. E o Senhor nos alimenta com a sua palavra. A sua palavra é alimento para a vida eterna. E depois o quinto sinal, Jesus andando sobre o mar. Foi o quinto sinal. Que no quinto sinal, Jesus andando sobre o mar, Jesus disse aos discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. E está dizendo para todos nós termos coragem, que Ele está conosco. Ele nos sacia, nos alimenta interiormente com a sua palavra, e sendo alimentados interiormente com a sua palavra, somos alimentados fisicamente. E Ele vem e nos ensina a ter coragem. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na literatura do Santo Evangelho de hoje, a multidão tinha ficado do outro lado do mar e viu que havia só uma barca, e o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha subido para ela. Os discípulos tinham partido sozinhos. E tinham chegado outras barcas do mar de Tiberíades. Do mar de Tiberíades, como nós vemos lá no quarto sinal que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou, primeiramente estava na beira do mar de Tiberíades. E no mar de Tiberíades foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou a 7 discípulos e mandou lançar as redes, e lançaram a rede, e aconteceu a pesca milagrosa. Que bonito! No mar de Tiberíades, a pesca milagrosa, que o ressuscitado pediu para lançar a rede no mar, e eles vinham puxando e viram brasas acesa e peixe. E também o Senhor no mar de Tiberíades depois sacia uma multidão com 5 pães e 2 peixes.
E, portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, toda a multidão que o nosso Senhor Jesus Cristo saciou com 5 pães e 2 peixes. E vemos aqui na literatura do Santo Evangelho falando das barcas, que as pessoas foram à procura de Jesus em Cafarnaum. E encontraram no outro lado do mar. E lá encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo no outro lado do mar. E perguntaram: quando chegastes aqui? E perguntaram para o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele chegou do outro lado do mar. Que o Senhor estava andando na barca e foi alimentar as pessoas do outro lado. A lógica é que ele está vindo alimentar a todos nós. Todos nós somos alimentados, somos guardados e fortalecidos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção das multidões para esforçar pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É esforçar primeiramente pelo alimento que permanece até a vida eterna. É em se alimentar da palavra de Deus, em se alimentar do pão da vida, que se alimentando do pão da vida, o Pai marca com o seu selo. O Pai, o Todo-Poderoso, marca a todos nós com o seu selo. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para alimentar, para se esforçar pelo alimento que permanece até a vida eterna, perguntaram ao Senhor o que devias fazer para realizar as obras de Deus. E muitas vezes nós também perguntamos o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Para realizar as obras de Deus é crer, é acreditar em Deus, é ter fé. Que assim conclui o Santo Evangelho. É acreditar naquele que Ele enviou. É acreditar em Cristo Senhor. Portanto, aqui vemos a teologia do Pai e do Filho. É acreditar no Filho, é ter fé, é permanecer em Cristo. É fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Que assim que fazendo tudo o que Cristo está nos dizendo, estamos fazendo as obras de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que todos os seres humanos façam a vontade de Deus e tenham fé e permaneçam em Cristo e realizemos as obras de Deus. Acreditemos, creiamos, tenhamos fé. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a todos nós sermos justos, a ter amor e caridade. Estejamos semeando justiça, amor e caridade. Creiamos, tenhamos fé e realizemos as obras de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e realizem as obras de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé e realizemos as obras de Deus. Façamos a vontade de Deus e estejamos rezando uns pelos outros.